Gostaria de passar algo que é muito complexo, que é a inteligência artificial, de forma muito simples. Lógico, meu objetivo aqui não é explicar toda a história da inteligência artificial, mesmo porque para isso eu já fiz um curso que eu explico todos os detalhes de forma bem clara, prática, simples. Meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo aqui é ter uma visão geral. Por que que eu gosto de dar uma visão geral? Porque tudo aquilo que eu gosto de começar, quando você vai começar numa empresa, quando você vai começar a aprender um projeto novo, no meu caso, muitas das vezes eu precisei começar em empresas novas, eu precisei começar em projetos novos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de entender é eu ter uma informação geral, informação macro, para que eu entenda, eu consiga depois entrar nas particularidades do meu projeto. Então é bom que você tenha uma visão geral daquilo que é IA. Então o objetivo aqui é esse. E o que, que está acontecendo é como se eu tivesse uma foto da realidade hoje, o que, que nós estamos vivendo hoje, para que você consiga aplicar já no dia a dia, acabar esse curso aqui, já entender, já conseguir entender, já fazer ficar claro na sua mente o que é inteligência artificial, o que você pode usar hoje, como usar hoje, e também não usar da forma errada, aprender. Então, o objetivo aqui é você ter essa visão inicial daquilo que é IA. Então, é muito importante você organizar bem as informações, né? Então, o objetivo aqui é botar coisas bem simples. Então, imagina a pessoa explicar IA, começar a fazer três caixinhas. Então, você tem tudo em branco, né? Hoje você vamos considerar que não tem entendimento nenhum sobre o que é inteligência artificial, e nós temos uma página aqui totalmente em branco. Vou criar três caixinhas aqui. Então, nesse momento, eu criei três caixinhas. Então, vamos começar na sua cabeça fazendo essa divisão de três caixinhas para a gente separar em três pontos sobre inteligência artificial. A caixinha do meio eu vou preencher preta. Por quê? Porque na verdade vai ser uma caixa preta. O que, que seria isso? E aqui é como se eu vou colocar entradas aqui. Eu não sei o que, que tem o conteúdo que está lá dentro, mas é como se tivesse entradas e saídas. Então, na verdade, eu não sei o que ela faz lá. Uma caixa preta para mim. Eu não sei o que acontece lá dentro, mas eu sei que uma vez que eu coloco uma entrada de dados, ela vai me sair dados. Então, nesse sistema, isso é muito comum que a gente sempre utilizou. Poxa, eu não sei o que aquela função faz. Eu, às vezes tem um código imenso, tem um código com mais de 100 linhas, 200 linhas, 20 linhas, e ele faz muitas coisas. Eu não preciso entender exatamente o que aquela função faz, mas eu tenho o nome dela e tenho as entradas dela. Então isso me dá um panorama, e com o nome dela, com a informação do que ela faz, por exemplo, somar números. Imagina uma função que somar números. Dentro dela pode ter várias linhas, que ela pega um número, soma e faz várias informações ali, em comandos de computação, que faz esse cálculo para mim. Mas eu não estou preocupado no momento como ele faz. Eu estou preocupado que eu dá para ele dois números de entrada e ele faz a soma para mim. Então, como ele vai fazer essa soma, nesse momento não está importando. É como se fosse na calculadora. Quando você dá dois números e bota o sinal de mais, ele faz lá internamente esse cálculo para você. A gente não precisa fazer na mão, né? Pegar um papel para fazer. Então é como se fosse uma caixa preta para a gente. A gente passa as informações e ele faz a informação para a gente. Então nós vamos agora criar as entradas e as saídas. Aqui embaixo, na verdade não em cima, mas embaixo, e vou dar um nome de entrada. Só para a gente saber que isso aqui são as entradas. E agora vamos criar da mesma forma, só que agora com outra cor, verde. E são as minhas saídas das minhas. Vou botar o texto. E aqui vai ser as minhas saídas. Saídas. Tudo bem. Nesse momento, então, a gente está sabendo que aqui e aqui em cima, hoje em dia, a gente está falando muito de IA generativa. Na verdade, as pessoas começaram a entender de IA depois que saíram as IA generativas. Mas, na verdade, eu já estudo IA há muito tempo, desde as redes neurais, na minha faculdade, em 2004 me formei. Então, lá a gente já estudava inteligência artificial e eu já estudava sobre redes neurais, que é um tipo de IA, mas só que agora ficou muito mais famoso IA, porque agora surgiram as IA generativas, e as generativas as pessoas comuns têm acesso. Então, algumas pessoas acham que a generativa surgiu há pouco tempo, mas na verdade ela já surgiu há muito tempo.
Só que agora que as pessoas estão tendo acesso a essa informação. Então vamos lá. Então vamos colocar esse nome aqui em cima. É o que está muito comum hoje, são as IAs generativas. Então, nesse momento, a gente tem. Por que eu coloquei três caixinhas aqui? Porque eu queria justamente dar uma explicação para que as pessoas pudessem entender. Considerando que essa aqui são as IAs generativas que as pessoas estão mais falando hoje. Por exemplo, quero dar um exemplo de IA generativa, é o ChatGPT, que surgiu e automaticamente, apenas em 3 meses, houve um crescimento de usuário nunca acontecido antes na história. Em 3 meses, mais de 100 milhões de usuários. Então a gente vê que realmente foi disruptivo essa entrada das IAs generativas com a advinda, por exemplo, do ChatGPT. E tem várias IAs. O que na verdade é a IA generativa? A inteligência artificial generativa é as IAs que geram dados, que geram informações, então que geram coisas. Então, nessas entradas aqui, eu dou entrada com prompt, que é um comando que a gente vai dar para a IA como entrada. E nesse prompt aqui, a gente vai justamente nessa entrada, a gente vai falar o que a gente quer. Por exemplo, a gente vai falar sobre imagem, por exemplo. Ah, eu quero gerar imagem. Então, nesse prompt, eu já tenho uma aula exclusiva também no meu canal, que eu falo sobre 15, mais de 15 formas de você criar e usar o seu prompt, o modelo de prompt. Então, é bom que você assista a aula lá no canal, eu não vou falar disso aqui. Então, mas baseado em que você tem o prompt, você pediu, nesse caso aqui, você pode pedir um prompt que você gere uma imagem. Então, a saída sua vai ser uma imagem. Então, nas IAs generativas, são você manda o texto de entrada e gera uma imagem. Você manda um outro texto, um outro prompt. Agora eu quero um texto, pedindo para que ele gere um texto. Então, essa aqui seria uma outra saída. Agora você caixa aqui nessa porta de entrada e a saída nesse verde aqui a gente tem de imagem. A primeira vez você pediu uma imagem, saiu o texto. Outra vez você pediu um texto, entrou com prompt e saiu o texto. Outra vez você entrou texto. Então a entrada é um prompt, que nesse caso aqui a gente está dando como texto. Entrou com texto, saiu com uma imagem, entrou com texto, saiu com texto. Sistemas, até sistemas a gente consegue fazer com IA generativa. Então você repara que o meu prompt, que foi a entrada, fazia generativas, entrei com texto e saí com imagem, texto, vídeo, apresentações. Então, na verdade, eu defino alguma, o que na verdade ela vai sair. Então, na verdade, como o ChatGPT, por exemplo, vamos aprender agora o ChatGPT. Por exemplo, ele gera um texto aqui e automaticamente ele gera já imagem para mim, se eu quiser uma imagem. Ah, eu quero pedir um texto, eu quero que ele melhore meu texto, eu criar um texto, ou preparar, melhorar meu e-mail baseado em algumas informações que eu passei para ele, ele gera um texto para você e gera vídeo para você, e gera apresentações para você, e gera até sistemas para você. Então, geralmente acontece isso. Então, geralmente é de um para um. Aí você vai falar, geralmente de um para um, a maioria das pessoas até utiliza dessa forma. Ele geralmente me manda um texto e gera uma imagem. Manda um texto e gera um texto. Geralmente é assim que acontece. Geralmente manda o texto, a maioria das pessoas até usam dessa forma, de você entrar com texto e sair com alguma outra coisa só. Isso nós estamos falando de muitas IAs generativas. Então, pô, vamos focar em algumas para que a gente não venha se perder com a quantidade de IAs generativas que tem hoje disponível no mercado. Eu já usei centenas e centenas de IAs, mas tem milhares de IAs. Tem umas que já estão surgindo nesse momento, que eu não estou prestando serviço, estão surgindo IAs novas. Nesse momento, está surgindo atualizações de IAs que eu até já utilizei, mas já saiu com mais recursos. Então, o mais importante aqui, né, é você entender todas as IAs, saber ela de cabeça, saber como é que elas funcionam, saber para que serve e saber o quão disruptivo isso está acontecendo pro nosso mundo hoje, que a gente precisa entender, precisa saber. Então você entra com texto, Claude, o Gemini, o ChatGPT e vamos falar da Notebook LM. Vamos falar dessas três aqui nesse momento. Não vou botar o nome delas aqui para não confundir, eu tenho outros conteúdos que eu falo sobre elas. Eu só queria
que vocês entendessem como é que isso aqui funciona. Então, nesse momento, pegando algumas dessas, por exemplo, vou pegar o chat GPT. É muito comum que a pessoa bota um texto e peça um texto, bota uma imagem, bota um texto sobre a imagem. Bota um texto e, e pede um vídeo, bota um texto e pede uma apresentação. Geralmente, você fala para mim, o chat GPT não é nem muito para falar vídeo, aí você teria que usar o Sora, View 3 e outras IAs que funcionam bem para o vídeo, mas é sempre assim, às vezes. Agora nós vamos falar de outras coisas. Não é só texto, então o prompt em si não precisa ser necessariamente texto. Então, a gente também pode fazer o seguinte: em vez de entrar só com texto, ter uma entrada de uma imagem e ela sair uma outra imagem. Você, por exemplo, bota uma imagem e bota junto dela um prompt. Você combina dois prompts, no caso, você bota uma imagem e bota um texto falando: olha, eu botei essa imagem aqui e quero que agora você, no texto, você fala: ó, quero acrescentar mais algumas coisas a essa imagem. Eu quero me acrescentar nessa imagem, por exemplo. Então você combinou com agora duas entradas. Agora não tem só uma entrada. Agora tem duas entradas que você vai utilizar para gerar esse prompt. Então você antigamente trabalhava, muitas pessoas trabalham com uma única entrada e sai uma única saída, né? Ou você pode agora também trabalhar com duas entradas e sair ter uma única saída. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode entrar com uma imagem e botar um texto e automaticamente na saída gerar uma imagem na saída. Por exemplo, eu quero gerar isso. Ou quem sabe botar uma imagem combinado com texto e eu quero que nisso apresente um vídeo para mim. Saia um vídeo baseado na imagem inicial. Eu quero que o vídeo saia com aquela imagem inicial e quero completar o vídeo, o movimento, tudo falando pelo texto. Então, essa combinação de duas entradas para gerar um vídeo, por exemplo. Então, essa saída vai ter um vídeo, mas vai ter duas entradas. Mesma coisa acontece para as outras IAs. Aí depende da IA que você usa, depende da forma que você usa a IA, mas a maioria delas você já consegue. Por exemplo, o ChatGPT você consegue fazer mais de uma entrada, por exemplo. Você consegue botar um texto, botar uma imagem e botar uma planilha, por exemplo, de entrada. Então vamos nessa planilha de entrada. Então vamos dizer que agora a gente vai combinar com três parâmetros de entrada. A gente vai considerar um texto. Vamos agora imaginar que a gente quer fazer um sistema. Então, imagina fazer um sistema, como eu já conheço bastante sistemas, já produzi muitos sistemas muitos, em muitas empresas diferentes, desde pequenas empresas, grandes empresas, startups, e de várias formas. Então, lógico, pela minha experiência, eu consigo entender da melhor forma de criar um sistema. E consigo entender também a melhor forma que eu recebo esses requisitos do sistema. Então, por exemplo, eu imagino como uma pessoa me passa os requisitos. Imagina que ela me passa um texto de tudo aquilo que ela quer, todos os requisitos que ela quer para aquele sistema. Imagina que ela me passa uma imagem de como vai ficar a tela. E imagina que ela me passa uma planilha com dados, com conteúdo daquele sistema, daquilo que fala. Olha só, eu não vou ter só uma informação. Então eu já fiz sistema só com texto. Eu já fiz sistema só com imagens. Eu fiz sistema só com dados. Eu fiz sistema só com uma pessoa falando do meu lado o que ela queria. Então, agora imagina, com toda essa informação e conhecimento que eu tenho, se é a melhor forma que a IA generativa vai entender. Então, eu sei que, muitas das vezes, para mim fazer códigos complexos, fazer sistemas cada vez melhores de saída, então algumas pessoas perguntam, poxa, mas eu não consigo fazer esses sistemas que você faz, é tão difícil. Porque, lógico, o meu conhecimento com inteligência artificial, o meu conhecimento com desenvolvimento de sistema eu vou ganhar uma certa vantagem. Então aí você vai perguntar para mim, eu ganho em vantagem em tudo? Não, eu não ganho vantagem em tudo. Por exemplo, vou te dar uma desvantagem que eu tenho em vídeos. Eu tenho desvantagem em criação de vídeos. Por quê? Porque eu não fiz esse longo da minha atividade criação de vídeo. Ao longo da minha atividade, sempre criei sistemas. Então, hoje, uma pessoa que trabalhou com 5 anos com vídeo, 20 anos com vídeo, quando ela entra utilizando IA, ela vai ter a vantagem sobre mim. Então, ela vai ter a noção de as IAs generativas que têm o melhor resultado, ela vai saber a melhor forma de posicionar as coisas, porque esse conhecimento ela já tem. A IA vai potencializar aquilo que ela já é muito boa.
Então as pessoas decidem, podem decidir, poxa, eu não quero usar IA, que eu já conheço muito disso aqui, eu já sei desenvolver vídeos, então eu preciso da IA. Correto, perfeito, pode continuar seguindo sem utilizar. Mas eu te falo, a IA vai te potencializar, ela vai fazer você fazer muito mais rápido, vai potencializar o seu conhecimento. Então, quem sabe vídeo usando IA vai ficar muito mais vai ter muito mais conhecimento, vai fazer muito mais rápido e com muito mais qualidade. É o que eu faço com os sistemas hoje. Hoje eu faço sistemas mais rápido, com mais qualidade, potencializasse aquilo que eu já sou muito bom. Então as pessoas de vídeo vai saber fazer vídeos, então isso é para tudo, seja para criação de áudio, seja para locutor, seja para qualquer outra área, a pessoa geralmente da área vai ter essa habilidade muito mais potencializada com o uso da IA. Então, em vários anos de estudo, eu percebi que quando me dão texto, me dão imagens, me dão planilha, me dão dados e mais informações, eu tenho mais informações para mim fica muito mais fácil desenvolver o sistema. Então, eu automaticamente apliquei esse meu conhecimento para as IAs. Então, hoje, para desenvolver o sistema para mim, ou parte de um sistema meu, às vezes já consigo desenvolver o sistema todo só conversando, mas eu muitas das vezes combino essas três informações. Eu passo para ele textos, passo para ele imagens, passo para ele planilhas, imagina muito mais contexto e ele vai me dar um sistema muito mais assertivo, com muito mais qualidade, com muito menos retrabalho. Isso é fundamental conhecer para você fazer, para você utilizar para fazer sistemas e outras coisas que são mais complexas nesse caso, né? Sistemas é muito mais complexo. Agora, voltando aqui, então imagina. Aí eu coloco esse texto, coloco essa imagem, coloco essa planilha e automaticamente meus sistemas falem com muito mais qualidade. E então você pode combinar, não necessariamente você precisa utilizar só uma forma de entrada. Então aqui nós vimos que são as entradas e são as saídas. E várias entradas e pode ter uma única saída. Hoje já IA já permite fazer mais coisas. Por exemplo, o próprio ChatGPT, você pode pedir mais de uma coisa nessa instrução. Você pode dar mais de uma entrada, como eu fiz agora. E na hora da saída, você pode pedir também várias saídas, imagens, textos, planilhas, ou ele mesmo no final, ele mesmo, depois de você pedir, mesmo que você peça, eu quero que, passando esse texto aqui, eu queria que você falasse a minha área de atuação, como é que é o mercado, se esse mercado é bom para o meu sistema, automaticamente você me deu o seu texto e depois, no final, apesar de ele ter te dado só texto, ele consegue te dar algumas sugestões. Você quer que eu transforme isso em apresentação? Você quer que eu transforme isso em outras coisas? Ele dá sugestões até em gráficos, ele pode gerar para vocês. Então perceber o quantas coisas. Então você pode ter mais de uma coisa com um único texto, você pode conversar com ele sobre isso. Muitas vezes o que acontece também é você entrar com o texto aqui e pedir como sair da prompt. É o que eu faço muito também. Às vezes, por exemplo, eu quero utilizar um prompt aqui de entrada, mas o meu objetivo é que saia prompt. Eu faço muito isso para vídeos, por exemplo. Eu quero que me dá cena a cena, passo a passo, uma forma que outra IA vai entender. Então, essa copio aqui. Então, imagina, você pode sair do prompt. E essa saída aqui, a entrada, essa saída vai ser uma entrada. Ela vai sair dessa IA, né, dessa IA generativa que eu estou usando aqui, que, por exemplo, eu posso fazer isso no ChatGPT, geralmente eu faço isso no ChatGPT. Ela tem o prompt de saída e automaticamente ela vai ser a minha entrada em outra IA, no caso Sora, para mim poder fazer vídeo, por exemplo. Então eu uso essa, essa possibilidade também de você fazer dessa forma. Então, tem essa possibilidade de ela virar a saída de criar um prompt e ela ser entrada de uma outra IA generativa. O que acontece também, que já tem IAs generativas, como o Notebook LM, por exemplo, que você entra com texto e ela sai várias coisas ao mesmo tempo. Ela sai com vídeo, não só um vídeo simples, mas um vídeo completo com a apresentação daquele conteúdo que você falou. Sai com áudio. Vou criar um outro aqui agora de áudio. Sai áudio. Eu uso muito o Eleven Labs para poder gerar áudio para mim. Eu entro com texto e ele automaticamente ele lê para mim, ele pode escolher o idioma, pode escolher várias.
várias possibilidades. Posso mudar o tom que ele fala, posso dar uma pausa maior, posso botar entonação, posso mudar de fala no meio das frases para ficar um diálogo, fazer tipo um podcast. Então, a gente tem muitas coisas. Pode ter outra saída também, como por exemplo, a gente pode ter saída aqui de podcast. Hoje já cria podcast, já cria vídeo, então eu vou criar agora também podcast. Então o que acontece? Tem uma notebook LM, o que que ela faz? Ela pode entrar com texto e ela automaticamente pode gerar todos, ter várias saídas ao mesmo tempo. Ela mesmo dá a possibilidade para você, ela mesmo já cria automaticamente a possibilidade de você gerar um podcast com aquele conteúdo que você entrou, já gera um vídeo apresentando aquela informação. Esse podcast é fantástico, ele fala como se duas pessoas estivessem conversando sobre aquele determinado assunto. Já sai áudio, já sai planilhas, já sai gráficos, já sai apresentações que a Notebook Orient, por exemplo, faz. Tem outras mais, mas eu estou dando isso só como exemplo para você entender. O objetivo aqui não é falar dessas ferramentas, é você entender o contexto. E por que, que ele ficou preto aqui nesse momento? Por que, que eu botei ela, decidi criar ela preta? Porque a gente não sabe o que, que ela faz. A gente não criou ela e a gente não sabe exatamente o que ela faz com os dados. Por isso que muitas vezes até as pessoas comentam sobre a segurança dos dados. Poxa, o que que ele vai fazer? Da onde ele aprendeu as informações? O que que ele faz? Aqui é a caixa preta, a gente não sabe nada do que tem aqui dentro. Então para entender um pouco mais como as IAs generativas funcionam internamente, a gente botou essas duas casas aqui do lado que a gente vai falar sobre o que a gente pode usar para IA? Hoje, a IA generativa já dá uma grande vantagem competitiva para as pequenas e médias empresas e pessoas no seu trabalho dia a dia que já potencializam. No meu caso, eu, por exemplo, eu hoje já consigo 20% só daquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, os 880 eu acelero com a utilização da IA, seja para me gerar código, seja para gerar tarefas repetitivas no meu dia a dia. Então, eu já consigo fazer só com a utilização da inteligência artificial. Então, só esse IA generativo já consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que a grande vantagem aqui, como tem várias para o tudo CRM, tem para poder criar, até criar agentes, você também pode botar texto, treinar eles aqui, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, vamos explicar do lado para depois a gente voltar nas explicações das IAs generativas novamente. Então, nesse momento, nós vamos explicar sobre essa aqui que eu quero falar, sobre esse outro tema aqui. Beleza. Isso aqui são nossos bancos de dados e vou criar outra também. Isso aqui são os modelos de IA. Então, de um lado banco de dados, do outro lado modelos de IA e no meio as IAs generativas. Então, o que, que seria aqui em relação aos bancos de dados? Então, hoje, ficar mais perto do seu dia a dia, para sua empresa ou para os sistemas que você trabalha, onde você trabalha, já que você é um profissional, um CLT, e um profissional que trabalha utilizando sistemas, passa informação talvez usa planilhas, usa, às vezes passa informação via WhatsApp. Então é grande importante que a gente tenha entender isso aqui. Nesse momento, nós temos nossas entradas nos nossos sistemas aqui de dados. Então como estão os nossos dados hoje? Como está a qualidade deles? Como é que está em relação se a gente armazena isso no sistema, como é que a gente armazena isso? Como é que está os nossos dados? Então, esse aqui, a gente, eu botei aberto, por quê? Porque aqui dentro a gente pode ter uma clareza como um sistema é utilizado pela nossa empresa. Será que a gente tem acesso? Será que está em branco assim? A gente consegue saber exatamente cada banco de dados? Estes são nosso banco de dados. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem tudo que a gente conhece da nossa empresa, ou que a gente conhece da empresa onde a gente trabalha. Então, tem informação, sei lá, empresa de venda, tem informação do produto, tem informação. Onde. Aí a grande pergunta é: quais sistemas a gente tem na nossa empresa? Quanto eles são? Eles estão integrados? Tem mais de um sistema? Geralmente, cada sistema tem um banco de dados. Eu estou falando aqui exclusivamente dos dados. Tá?
Então, como é que está o sistema? Você tem mais de um banco de dados? Esses sistemas, esses dados se conversam? Você está usando esses dados aqui para a utilização da IA? Você consegue recuperar? Isso de fato para você é uma caixa branca que a gente fala? Você consegue, tá vendo? Ao contrário da do lado, a gente não consegue saber o que tem aqui dentro. Mas essa aqui, na teoria, você devia saber o que é. Será que é terceirizado? Mas mesmo sendo terceirizado, você tem acesso a esses dados. Você tem acesso a pedir esses dados, ou quem sabe fazer um sistema próprio de vocês consigam ter acesso a esse dado de melhor forma. Tem acesso ao banco de dados prometido. Então, isso aqui é uma caixa branca. Você sabe exatamente os dados que você dá e os dados de saída aqui. E os dados de saída em relação a isso. Então, como é que estão os dados? Como é que eles estão organizados? Como é que eles estão limpos? Né? Está sendo tratado? Está jogado no WhatsApp? Está na planilha? Uma forma que a gente tem de trabalhar com IA é justamente começando por essa aqui, ó. Por quê? Será que você está com os dados organizados? Muitas vezes a gente quer usar IA generativa na nossa empresa, no nosso dia a dia, mas a gente não está nem com os dados organizados. Então, no diagnóstico que eu faço para as empresas, para a consultoria, eu justamente separo nessas três áreas. Lógico, muitas das vezes a gente vai focar em atuar nas IA generativas. Então, são várias perguntas, são 15 áreas que a gente pode atuar. Dessas 15 áreas, 5 estão relacionadas a banco de dados, 5 estão usadas a IA generativas, seja para conteúdo, IA generativa para gerar sistema, IA generativa para muita coisa. Então, são 5 áreas de IA generativas. Então, e tem mais quando as pessoas estão mais maduras nesses diagnósticos já em modelos provavelmente de IA. Então, o diagnóstico é baseado justamente nessas três divisórias aqui que eu fiz. Então, automaticamente, como é que está o sistema de vocês? Vamos falar de IA, mas é IA, principalmente as IAs, né? Do modo geral, as IA depende de dados. Como é que está o dado da empresa de vocês? Como é que você sabe como é que você conhece dados? Né? Os dados estão organizados, os dados estão formatados, os dados estão estruturados. Por exemplo, você às vezes tem planilha Excel lá que a pessoa, uma pessoa preenche um número. Quantos anos a pessoa tem? A pessoa escreve um número, escreve a forma por extenso, a forma que escreve a idade, e outro bota o número. Então esses dados não estão normalizados, precisa normalizar para que você realmente consiga usar, para que a IA, depois que você usar a IA generativa ou modelos de IA, ela está com seus dados para usar. Então, muitas das vezes, o que você precisa é a organização inicial dos dados, entender dados. Às vezes, você pode usar IA generativas e modelos de IA para criar sistemas para você, para que você organize esses dados, ou modelar esses dados, ou organizar os dados, a formatar os dados. Por exemplo, talvez de dados que estejam faltando, por exemplo. Tem informações como você bota em Excel, as pessoas às vezes não preenchem o campo telefone e era um campo obrigatório, mas como é no Excel, como está obrigatório, talvez você precise criar sistemas que não permitam as pessoas inserir informações incompletas, por exemplo. Então, são várias situações que podem fazer em relação a isso, de você trabalhar com os dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar, como é conhecer os dados, perceber se precisa criar aplicação nova, se a gente precisa organizar melhor os dados, formatar os dados, que depois dele formatado, a gente tem uma boa saída para a gente utilizar, seja para IA generativas, seja para os nossos modelos de IA do banco de dados. Então, uma empresa pode ter um banco de dados, pode ter nenhum, pode ter tudo no WhatsApp, a gente precisa organizar para ter vários, para ter o banco de dados e de alguma forma a gente conseguir usar isso como vantagem competitiva. Entra dados e sai informação. Então, nesse momento, talvez muitas empresas precisem dessa organização. Como é que estão os dados? Como é que estão os seus bancos de dados? Né? E como é que sai a informação aqui para que a gente utilize da melhor forma? Talvez aqui seja a primeira organização para entender. E aqui eu digo, vai ser a grande vantagem competitiva de muitas empresas. Tem empresas que daqui a 5 anos, se não começar a se organizar agora, os dados, não começar a entender como é que a IA generativa funciona, o modelo de IA funciona, talvez fique para trás aqui. Porque uma vez que uma empresa as empresas vão começar a entender sobre a genética, começar a entender a importância dos seus dados, a utilização longo tempo daqueles dados vai fazer uma vantagem tão grande competitiva que nenhuma empresa vai conseguir pegar. Vamos dar um exemplo mais prático. Por exemplo, vamos imaginar que tem o iFood hoje. O iFood
ele tem uma grande vantagem competitiva já. Então, antigamente, quando eu tinha uma startup, eu percebi que uma das coisas que as pessoas comentavam é sobre barreira de entrada. Qual a sua barreira de entrada? Você vai criar uma ideia nova, ideia inovadora, mas qual a sua barreira de entrada? Então, eu via muitas das vezes que as pessoas queriam criar uma startup com baixa barreira de entrada. Então, muitas vezes o investidor não se interessava. Por quê? Porque, poxa, é muito fácil uma pessoa replicar. Se vir uma pessoa com muito dinheiro, botar e investir dinheiro e replicar o que você fez, a gente consegue fazer o que você fez. Não tem barreira de entrada. Às vezes a barreira de entrada é o conhecimento da pessoa, às vezes a barreira de entrada é que ela utilizou, teve que utilizar hardware, teve que utilizar o conhecimento que ela já tinha em determinada área, ou o conhecimento que ela já tinha de uma determinada cidade, ou então o próprio investidor já trabalhava, por exemplo, na linha de supermercado, por exemplo, já conhecia, então ficava mais fácil porque eles tinham uma barreira de entrada que como entrar criar um sistema para competir, né? Uma pessoa vai competir contigo se ela tem uma barreira de entrada alta. Então, voltando aqui para os dados, tem empresas que são concorrentes de vocês, se eles começarem a usar os dados de forma qualidade, começarem a usar, organizar esses dados e depois de criar sistemas para organizar melhor esses dados e saber a importância dos dados, eles vão ser usados para IA generativas e os modelos de IA automaticamente eles vão ter vantagem competitiva que talvez nunca mais ela seja alcançada. Por exemplo, o iFood já está há muitos anos no mercado e cada vez mais os dados deles são impressionantes, o banco de dados deles aqui. Então vamos criar aqui o banco de dados e automaticamente ele tem muita informação. Vou encher de informação aqui. O que significa isso como vantagem competitiva? Ele sabe nessa informação aqui, por exemplo, no meu caso, os dias que eu peço iFood, os dias que eu costumo pedir iFood, o que eu costumo pedir, o tipo que eu costumo pedir, o tipo de comida que eu costumo pedir, o tipo, se for pizza, o tipo de sabor da pizza que eu costumo pedir, se de repente eu peço geralmente quando tem jogo do Flamengo, eu peço geralmente no sábado à noite, ou peço geralmente uma gigante para comer com meus filhos. Então, ele vai, e essa aí vai ser uma vantagem competitiva muito grande, que ele vai começar a entender trabalhar com estoque, a talvez acionar os próprios fornecedores dele, acionar as próprias equipes para fazer a entrega. Ele pode alocar toda essa logística cada vez mais que ele vai aprendendo. Ele pode já antecipadamente no sábado saber, ó, vai ter jogo do Flamengo, vai ter um clima bom, vai ser feriado, então ele consegue mais ou menos planejar com esses anos todos que ele entendeu o que acontece nesse período na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nesse período de carnaval, ou quem sabe nesse período de jogos, ele consegue ter uma previsão. Imagina a quantidade de dados que ele estudou. Isso é uma coisa que nós, ser humano, por mais que a gente tenta, a gente não consegue entender, relacionar grande quantidade de dados. Então, automaticamente, isso vai ser uma vantagem competitiva. Significa dizer que vai chegar um momento que, mesmo tendo muito dinheiro, não vai conseguir alcançar essas empresas. Então é como se tivesse 2 bilhões de dólares, 7 bilhões de dólares eu não vou conseguir, por exemplo, montar um iFood. Por quê? Porque a vantagem dele é competitiva, que ele aprendeu tanto com os dados, e criou várias IAs, vários algoritmos que automaticamente não tem condições buscá-lo, de entender tudo que ele aprendeu. Na verdade, a gente vai começar a aprender com os dados e automaticamente, quando a gente aprender bastante com dados, depois de 4 anos, 5 anos que a gente aprendeu bastante com dados, eles vão ter aprendido muito mais, porque além de todo o tempo que eles já estão, eles vão ter mais esses 5 anos aprendendo com os dados. Então, tem empresas que simplesmente vai deixar de existir daqui a uns anos e não vai ter como voltar atrás. O Blockbuster, por exemplo, não percebeu isso. A Netflix chegou, começou a entender como é que isso estava funcionando, ela mudou algumas vezes, ela pivotou algumas vezes e começou a entender como é que estava mudando o mercado, ela se adaptou, começou a conhecer os dados e agora a Netflix dificilmente vai ser batida porque ela conhece o que você gosta de assistir, quando você gosta de assistir, a hora que você gosta de assistir, o tipo de que você gosta de assistir, então automaticamente vai chegar uns anos que ela vai ser praticamente imbatível, já é imbatível, é muito difícil você montar uma concorrência seguindo as mesmas, só que você tem que, para fazer isso hoje, você tem que ser uma coisa inovadora, uma coisa disruptiva, para ser um pouco diferente daquilo que eles já fazem hoje, para que você consiga disputar mercado. Então, por isso a importância, eu sempre alerto a importância de você conhecer de inteligência artificial e aplicar hoje a inteligência artificial. Ontem, se não, às vezes,
mesmo no seu nicho, mesmo você estando muito bom no seu nicho, seja no seu trabalho, seja com a sua empresa, você automaticamente, algum tempo que você faz muito bem hoje, ainda que você faça bem hoje, no futuro, isso não pode ser se você não estiver usando bem os seus dados, então no futuro você pode perder vantagem competitiva. Então, nesse momento aqui, eu vou botar mais alguns dados. A inteligência artificial não vive sem dados, e hoje a inteligência artificial com as IAs generativas é o que está fazendo bastante diferença. E existem os modelos de IA. Já que aqui a gente é aberto, aqui é o nosso sistema, a nossa propriedade, nosso banco de dados, nossos sistemas internos, hoje que a gente usa, finge que é uma empresa que não usa IA para nada. Ela está nesse estágio aqui. Agora, a quantidade de dados, de banco de dados que ela tem, de informação de fato que ela tem, e quanto isso está tratado. Então, isso é uma parte da consultoria que a gente fica nesses 5 pontos aqui, 5 pontos só analisando o banco de dados, sistemas existentes, se está sendo jogado fora através de WhatsApp, que está acabando perdendo vantagem competitiva, se isso estiver acontecendo, ou está espalhado em planilhas Excel, que também está, se você não tiver condição de usar aquilo, ou aqueles dados não estiverem em boa qualidade, você vai perder vantagem competitiva durante um tempo. Então, entender isso é o primeiro. Vamos ver. Então, às vezes, antes de começar, a IA depende de dados, a inteligência artificial depende de dados. Então, se você não tem um bom banco de dados, não aprender com seus próprios dados, vai ser difícil você até utilizar a IA da forma correta, da melhor forma. Você até pode utilizar para acelerar algum processo, botar algumas agentes, mas eu considero a vantagem competitiva mesmo. E você saber entender de dados, saber diagnosticar como é que estão os seus dados hoje. Talvez algumas empresas queiram começar por aqui, entender por esse ponto aqui, organizar os dados. Eu vim de sistemas, eu considero essa mais importante, mas considero também que muitas empresas querem já botar a mão na massa, já acelerar processos, já substituir, já botar agentes, já botar pessoas, automatizar tarefas repetitivas, automaticamente vai querer começar pelas IA generativas na utilização do seu negócio. Ou quem sabe, as pessoas que já estão com boa qualidade dos dados, já tem um bom conhecimento em relação às IA generativas, já vão começar a entender sistemas e modelos de IA propriamente dito. Então, nesse próximo ponto que a gente vai falar aqui agora, nós vamos conversar sobre, depois de tudo entendido, é que aqui, por que está aberto? Aqui é uma caixa branca. Aqui você tem acesso, deveria ter pelo menos. Se você não tem acesso, talvez o pessoal de TI tem. Se você não tiver o pessoal de TI, a empresa que você contrata terceirizada tem. Então, talvez mais você conhecer os dados para isso aqui ser uma caixa branca para você entender exatamente os dados que você coloca e saber exatamente a informação que sai. Isso aqui você tem esse controle, então é uma caixa branca. Se você não sabe hoje, deveria cada vez mais saber. O que que faz aqui dentro? Quais sistemas que você tem aqui dentro? Quais dados que você tem aqui dentro? Como é que eles estão estruturados? E aqui é uma caixa preta, você não tem condições de saber. Aqui é uma caixa preta. Aqui, como eles fazem isso? Como eles pegam esse texto aqui e saem imagem, a gente não sabe. Como é que eles foram treinados? Como é que eles. Sabe, vamos falar agora dos modelos de IA. LLMs, redes neurais, as LLMs que é o Large Language Model, modelo de linguagem grande, que é justamente o que deu origem às IA generativas, e as redes neurais, que foi mais atrás, né? Na verdade foi uma escada, né? Foi um aprendizado contínuo, por isso que eu acredito que sempre todo mundo que trabalha com IA tem que começar agora a aprender, porque o seu conhecimento não é, fiz o curso de IA e acabou. Não, muito pelo contrário, você vai ter que estudar sempre. E, cara, quanto mais cedo você começar a estudar IA, quanto mais cedo você iniciar nesse conhecimento, vai ser melhor. O conhecimento é sempre ciclo, né? Você aprende, aí você volta novamente, você aprende, você volta novamente, você aprende, e cada vez mais você vai acumulando conhecimento. Então, as redes neurais também foi assim. Começou as IAs, as redes neurais, que eu também já explico no curso, não vou entrar no mérito aqui, e até chegar às LLMs que deram suporte às IAs generativas, que é o que a gente conhece hoje, o ChatGPT e outros modelos de linguagem. Então aqui também a gente consegue, aqui dentro, nós temos, vou botar de outra cor, nós podemos criar vários algoritmos, vários modelos de linguagem, que a gente chama de modelos de linguagem, previsão. E aqui, ao invés de botar dados, eu vou botar informação. Que eu vou levar em consideração que eu já tratou esses dados para ele já virar informação.
né? Então a entrada aqui vai ser informação. Vou botar esse texto mais para cá, pra atrapalhar. A entrada aqui vai ser informação e vai sair previsão. O que seria isso? Seria, vou falar com a realidade Netflix e depois você aplica a tua realidade. Imagina o iFood, Netflix, conhecer a quantidade de milhões de usuários que eles têm, aprendendo com os dados, o filme que assiste, a hora que assiste, quantos filmes assiste, a hora que filme, o modelo de filme que assiste. Então ele tem vários dados e várias informações, vários bancos de dados. Ele vai aprendendo com esses dados, vira uma informação para ele. E automaticamente ele usa essa informação para ser a entrada dos algoritmos que eles criaram aqui. Então, nesse momento, eles criaram algoritmos, por exemplo, para aprender. Ele pode botar uma rede neural, por exemplo, para ele ver o padrão. Então, nesse momento, que é o ser humano não tem a capacidade de saber, então o que, que ele vai fazer? Ele vai, nesse momento, ter condições. Ele consegue a capacidade do ser humano não tem de analisar uma grande quantidade de dados. Então, ele vai pegar, ele vai conseguir descobrir padrões. Ele vai começar a classificar padrões e por isso ele tem, por exemplo, ele começa a saber, poxa, ele costuma ver aquele tipo de filme, de repente com aquele autor, ele começa a ter tanta informação de vários momentos que ele começa ele tem um algoritmo, e esse algoritmo, por exemplo, uma rede neural que ele vai aprendendo, cada neurônio ele vai, eu não vou explicar sobre isso aqui, senão vai ficar muito longo. Eu tenho uma aula no meu curso, eu explico sobre isso, e também tenho aulas no meu conteúdo que eu falo um pouquinho sobre isso. Então, o meu objetivo aqui é o objetivo aqui é que empresas criam esses modelos de linguagem, que você também pode criar o seu, ou você pode trabalhar baseado em várias empresas que já disponibilizam isso de forma gratuita, para você já não começar do zero, já resolver, mas você vai ter que se preocupar com o servidor, onde você vai alocar, se vai alocar de forma interna no servidor de vocês, ou vai alocar isso na nuvem, você cria o próprio modelo de linguagem, você cria o seu do zero, os seus modelos de linguagem, os modelos de IA, e automaticamente, o que eles fazem aqui, esses algoritmos? Eles aprendem com esses dados. Então ele consegue entender, tá, aquela pessoa assiste aquele coisa, determinado horário, aquele modelo de filme, ó, aquele outro filme, ela parou nesse momento, no início, mostra que ela não gostou desse tipo de filme. Então esse aprendizado que só a máquina consegue fazer, é analisar a grande quantidade do ser humano, que o ser humano não é capaz de fazer. Inclusive já tem muitas empresas, como por exemplo na área da saúde, que ela consegue agora identificar o câncer, por exemplo, com 5 anos antes. Por quê? Porque ela consegue diagnosticar muito antes, porque ela consegue é, trabalhar com uma grande quantidade de dados, então ela conseguiu identificar a palavra padrão. Então ela conseguiu identificar um padrão de como é que o câncer se desenvolve, analisando uma grande quantidade de dados, e ela consegue descobrir 5 anos antes, às vezes 10 anos antes, se a pessoa vai ter câncer. Então já tem empresas trabalhando nisso, já tem preço, já tem resultado nisso, então é uma tendência. Por quê? Porque a IA tem uma capacidade, o ser humano não tem de analisar uma grande quantidade de nada, fazer análise e conseguir descobrir padrões. Então, automaticamente essa IA foi desenvolvida para isso, aí tem todo para cada informação que você passa aqui, por exemplo, o que que é importante a informação nesse caso aqui do Netflix? A Netflix é saber qual o tipo de filme que ele vê. Ah, isso é um dos pontos, mas pode ser o tempo quantos filmes ele vê, ou se ele vê filme, se ele vê série, o modelo de filme que ele vê, quantas vezes ele vê. Então, essas informações são vários critérios que pode analisar e a IA vai analisar, poxa, olha só, aquela outra pessoa e ele gostou muito desse filme. Então, outra pessoa parecida com ela, talvez ela vá gostar também. O que acontece? Ele começa a identificar padrões, ele começa a criar padrões, ele começa a criar categorias e automaticamente ele consegue começar a fazer previsão. E o que seria isso? Eu começo a prever. Eu começo a prever aquilo que você pode gostar. Então, automaticamente, o caso do Netflix é um diferente do outro, porque você consegue prever aquilo
que a pessoa vai gostar, ao invés de ficar tendo escolhendo milhares de Netflix igual para todo mundo, e o cara vai ter que ficar lá sempre escolhendo o filme e tudo. Não, agora eu já boto os filmes baseados naquilo que você supostamente é aquilo que você vai gostar, não porque eu achei, não por causa de machismo, mas que eu trabalhei com os dados, trabalhei com seus dados, trabalhei com vários dados de várias outra pessoa e consegui identificar o padrão. Então acredito que vou te dar esse filme aqui para você ver, então estou te dando uma previsão que você vai gostar desse filme. Então isso vai servir para tudo. Vai servir para o iFood, aí que isso influencia em tudo. Influencia, às vezes, você vai conseguir antecipar as compras, vai trabalhar com estoque, diminuir o estoque, ou vai provisionar o estoque para que você vai entender que aquilo vai ter mais demanda naquele dia, vai poder conversar isso com o seu fornecedor para que ele já prepare, já se prepare para que você consiga entender. Então, quantas coisas a IA vai trazer? De repente vai ter menos estoque, automaticamente mais lucro, e na hora que ele precisar de mais estoque, ele vai poder ter essa previsão. Quantas coisas. Agora imagina isso para o seu negócio. O quanto de informação você está jogando fora hoje que você pode, com esses modelos de IA, você conseguir. Agora eu te digo, esses modelos de IA já são mais caros, esses modelos de IA já precisam de mais conhecimento, esse modelo de IA já precisa de uma equipe de inteligência artificial para te ajudar. Então, essa informação agora, com essas informações separadas que a gente tem, a gente vai focar agora nas IAs generativas para você entender. Então, essa aqui você também que tem controle nesses modelos de IA aqui, por isso que é uma caixa branca. Você tem esse modelo, você que construiu esse modelo, ou você contratou alguém para construir, um cara de IA, pagou bem para o cara de IA para construir isso, né? Nessas empresas, ou manteve uma equipe de TI, de interna para construir isso, não é uma caixa branca, porque você tem um controle disso aqui, você sabe exatamente o que acontece. E aqui também são seus dados, no banco de dados aqui, você também tem exatamente o que acontece. Mas no meio, não. Então, você também tem que ter cuidado com a informação, que informação que você bota lá, se ele realmente aqui está utilizando essa informação, se ele está utilizando a sua informação para aprender, então, é muita coisa, né? Então, a gente não sabe exatamente o que eles usam aqui. A gente não sabe exatamente o que acontece nas IAs generativas aqui. Mas, hoje, é uma forma de você ganhar vantagem competitiva utilizando as IAs generativas para utilizar. E o que acontece aqui? Então, ó, agora para entender sobre IA generativa. Então, como é que surgiu? Como é que a IA generativa faz isso? Já consegui entender que tem entradas e tem saídas. Ponto. Isso é o que você precisa saber. Pronto. É o que a maioria das pessoas sabe de forma inconsciente, que tem entradas e tem saídas. Agora, vamos entender um pouco mais dessas IAs generativas? Você percebeu que nos modelos de IA, o que ele precisa? Precisa de uma informação, ou precisa de dados aqui, e tem a saída para previsão. As IAs generativas trabalham da mesma forma. Ela tem os dados aqui, ela entra com os dados, já texto, imagem, alguma planilha de dados que você passa para ela, e ela tem a previsão. Ó, baseado naquilo que você está mandando, eu acho que você vai querer essa imagem aqui, a previsão que você quer é isso. Já que você está mandando esse texto, a previsão do próximo do texto que você quer é esse. Então, nada mais é só que de grande escala e uma forma automatizada onde todo mundo tem acesso, onde você não precisa construir o seu próprio modelo. Agora, como é que ela funciona? Aí agora você fala, como é que ela sabe tudo isso? E como é que ela aprendeu tudo isso? E quais os algoritmos delas? Então é justamente isso que eu vou falar agora. De dados para ser treinado. Então tá aqui dentro. Ela tem tudo isso aqui dentro. E ela tem um modelo de IA aqui dentro. Só que a gente não sabe qual é. Só que a gente não tem ideia do modelo de IA, de como é que ele aprendeu, de o que ele fez, qual o tipo de modelo que ele fez. A gente só consegue saber disso, que ele é um bom modelo ou não, baseado nas entradas que a gente fala e nas saídas que a gente tem. Então, na verdade, ó, tá vendo? Ele tem os modelos dele de IA, que ele tem aqui dentro, e ele tem os. Eles têm as informações que ele pega aqui para treinar. Então, o que a gente chama aqui de treinamento. Então ele teve um treinamento. Então o IA virou o treinamento dele. O que seria o treinamento? Ele, para um exemplo, você dá um texto, teve que treinar ele. Treinamento. Teve que treinar ele para ele sair uma imagem. Como é que ele fez isso? Ele foi treinado para isso. Ele não tem a criatividade. Ele não fez aquilo de forma criativa. Então entra uma característica já, uma informação importante para a gente. A gente precisa
ser criativo, a gente precisa saber se relacionar com as pessoas, a gente precisa ter essa vontade de trabalhar, se dedicar, disciplinado, que isso a IA não tem. A IA nunca vai ter. Ela nunca vai ter o sonho de, vou para algum lugar, ou vou ser criativo, com o objetivo de construir. Não, porque ela não tem essa ambição, ela não tem esse desejo. Então a IA nunca vai fazer isso. Então, na verdade, ela simplesmente está fazendo aquilo que ela foi treinada para fazer. Então, ela recebeu informação, recebeu um treinamento. Por exemplo, deu 1.000, olha, esse aqui é um cachorro. Deu vários mil, mais de 1.000 imagens de cachorro, mostrou como é, mostrou, treinou e mostrou para ela talvez o que não é cachorro, mostrou várias vezes, ensinou e depois ela usou dados para depois para entender se ela aprendeu de verdade. Depois ele deu, ó, isso aqui, agora vai, bota esse texto aqui e vê se você conseguiu entender e conseguiu fazer. Entendeu assim que é o treinamento. O treinamento é feito com o quê? Com dados. Então, os dados viram treinamento. Isso aqui, vamos botar aqui no meio para ficar para os dois. Tanto para a informação, para gerar o treinamento, e os modelos e os algoritmos que recebem esse treinamento. Então, o que ele criou aqui, como é que é o modelo dele, a gente não sabe, a gente não tem esse controle. Então se você olhar para essa imagem aqui, agora como é que ficou, você consegue agora entender sobre como você pode utilizar agora no seu negócio, a importância que tem de você entender essas informações, né? De você entender como é que funciona isso e o que de fato são as IA generativas. E as generativas já têm os dados dentro delas, você não precisa treinar. Agora, a gente vai passar por uma outra informação, que é a gente pode criar agentes também, né? Então, nesse momento que eu queria dar informação sobre agentes. Então, nos agentes, por exemplo, há agentes também. Só que agentes eu vou trabalhar em uma categoria um pouco assim. Por quê? Porque nesse momento aqui, ele foi treinado para fazer alguma coisa, né? Ele recebeu informação e a gente não sabe exatamente que informação ele recebeu desse treinamento aqui, né? Como é que foi feito esse treinamento dele? A única coisa que a gente sabe é que foi com informação, foi com dados. E a gente não sabe exatamente que dados é que ele utilizou, os modelos de IA que ele utilizou. Isso aqui é só, hipoteticamente, eu puxei aqui só para a gente ter uma base de conhecimento para mostrar que o banco de dados e informações são importantes para uma IA. Essencial, não importante, é essencial. Sem ela, o IA generativa não tem, por causa não tem dados, não tem modelo, não tem parâmetro, não tem previsão, não tem nada, e os próprios modelos de IA. Então ela depende disso, da IA generativa depende dessas duas situações. Tudo para quê? Para treinar, na verdade, as informações vão treinar o modelo de IA, os algoritmos, entendeu? A informação vai treinar o modelo de IA. Então, nos agentes, a gente vai começar a ter um pouquinho mais de controle. Nesse caso aqui, a gente pode construir um agente aqui, fazer um modelo de IA que é um agente, que seria muito mais caro, muito mais trabalhoso, ou a gente pode utilizar aqui onde a gente tem um pouquinho de controle. Quando a gente bota um agente, quando a gente bota seja um agente WhatsApp, vamos pegar ele que seria mais fácil, a gente pode botar agente para tudo, mas vamos pegar no modelo WhatsApp, por exemplo, imagina como é que a gente vai treinar, ele já foi feito o treinamento, a gente vai botar um agente. Como é que a gente vai saber a resposta que ele vai dar? Como é que a gente vai ter esse controle da resposta que ele vai dar? Simples. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um agente aqui, que não seria só a utilização, a gente vai usar a IA generativa agora, onde a gente vai ter um pouquinho mais de controle. Onde a gente vai, apesar de continuar sendo uma caixa preta, a gente vai dar um treinamento para ela diferente. É como se a gente fosse dar o nosso treinamento. Aí já não, o treinamento deles é o nosso treinamento. E esse treinamento aqui embaixo é um treinamento que foi dado, tanto esse treinamento quanto o algoritmo que foi usado, a informação aqui do treinamento e o algoritmo que foi utilizado, a gente não sabe, é uma caixa preta, tá vendo? Tudo preto a gente não sabe. E no nosso a gente sabe, mas eles fizeram, ó, eles têm um banco de dados dele, para IA generativa a empresa tem um banco de dados dele e tem os modelos dele. Então, só que é como se aqui, todo esse modelo aqui tivesse aqui dentro, a gente não conseguisse ver, virou caixa preta, e todos esses aqui também tivesse aqui dentro, virou uma caixa preta, a gente não sabe. No nosso caso, a gente botou separado, porque é para mostrar que o diagnóstico que eu faço, inclusive, eu faço separado. Eu faço disso, eu faço o diagnóstico disso, eu faço um diagnóstico disso.
Aqui eu estou mostrando só para vocês que tudo isso aqui está incluso dentro de uma IA generativa e tudo isso aqui está incluso dentro da IA generativa. E tudo isso é para ser treinamento. Por que que ela foi treinada? Para ela saber dizer, para ela saber predizer aquilo que ela vai fazer. É uma predição, né? Botando esse texto aqui, botando isso aqui, essas entradas aqui, eu vou predizer aquilo que eu vou sair e a gente vai, poxa, tem hora que a gente, o nosso prompt está tão ruim que sai uma porcaria aqui, né? Coisa. A gente não soube pedir direito, automaticamente foi uma porcaria. E no início também, muitas pessoas acontece também de não saber pedir, mas também acontece de a IA alucinava muito, perdia contexto. Então, entender de como a IA funciona é muito importante. E mesmo assim, ainda tem casos que ela pode alucinar. Então, vamos dar um treinamento aqui para resolver um problema do nosso agente. Então, o que que é isso aqui? A gente vai entrar com dados aqui. Agora, ao invés de gente entrar coisa, a gente vai entrar com informação. A informação agora vai ser a nossa entrada direto numa IA generativa. Aí depende da IA, a gente pode usar o GPT Make, a gente pode usar o Make, a gente pode usar uma outra IA que gera agente direto, né? Outras empresas que já trabalham com isso. E automaticamente eu vou botar aqui embaixo, vai ficar com, para entender que é um prompt. Vou botar aqui embaixo também, que eu vou botar que é o nosso treinamento. E eu vou botar aqui embaixo também para mostrar que houve um treinamento específico aqui. Então dada informação, por exemplo, eu quero botar informação específica da minha empresa que ninguém mais tem. Como é que eu vou dar um treinamento? O ChatGPT não sabe de informação específica da minha empresa. Então, eu peguei as informações específicas da empresa, achei que era importante, vou ensinar para ela aqui para ela saber falar com o meu cliente. Então, ó, ela vai dar a informação, que é, sei lá, seja o preço que vai custar o curso, ou as informações que o cliente precisa saber, o tipo de treinamento, os horários, e a informação para o nosso agente poder saber, para o agente aqui, que vai ser o resultado, e ele poder ser utilizado como nosso sistema, ele vai virar um sistema, um agente de IA aqui, ele poder saber. Então, ó, eu vou dar a informação, ele recebeu um treinamento, então é como se eu embutisse aqui dentro, ó, dá uma caixa preta que eu não passo, né? Mas aí como se ele embutisse dentro da minha, ou então como se a gente fizesse um puxadinho, se essa palavra, se essa, vou botar aqui uma coisa, a gente fizesse um puxadinho aqui, beleza? E botasse aqui dentro dele o nosso treinamento. Então, dentro da IA generativa hoje, né? A gente faz cria como se tivesse criado uma sala dentro dela, uma coisa que é só nossa, ninguém mais tem acesso, pelo menos na teoria, porque na verdade ela pode de alguma forma ser usada para o treinamento deles, mas isso já é uma outra informação, depende muito das IAs que você vai utilizar para fazer, as IAs generativas você vai utilizar para isso, vai ter essas informações na hora do serviço, na hora da entrega de serviço. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora, a informação, em vez de ser essa entrada aqui, ela vai continuar entrando por essa entrada, mas ela, ao contrário das outras, ela vai pegar todo o treinamento que ela já sabe, mas automaticamente a informação vai entrar aqui, vai usar todo o treinamento que ela já tem, vai usar todo esse treinamento aqui, mas ela vai completar com o nosso treinamento aqui. E o nosso treinamento a gente pode treinar de tal forma que esse nosso treinamento sobrepasse o treinamento dela. Muitas das vezes, por isso que é muito bom você entender isso, porque tem coisas que se você não previu no seu treinamento, poxa, ele perguntou quanto custa e você não botou. Talvez a IA possa inventar um preço para aquilo. Ou então ela pode entender que ela não sabe esse preço. Mas aí, para isso, você vai ter que treinar, ver o resultado do treino para ver se realmente ficou de fato aquilo que você esperava. E automaticamente nós temos a saída aqui, vai ser um agente. Então, esse é e isso eu tô falando só pra gente, né, de IA, então a gente conseguiu agora entender, abranger tudo, entender o que é IA generativo, o que é as LLMs, o que é os modelos de IA, a importância dos dados, e dados é de suma importância
para IA, o que de fato são prompts, textos, imagens, planilhas. Então, acho que aqui te deu uma boa visão o que é de fato algoritmo, né? Que é justamente você construir seus modelos de linguagem. Na verdade, o algoritmo, toda a função que você tem dentro da área da programação é o algoritmo. Acho que ficou muito famoso esses algoritmos de IA, né? Ah, o algoritmo faz isso, o algoritmo faz isso, a gente perde um pouco da noção do que é algoritmo. Eu quis botar aqui uma explicação melhor o que é isso. Espero que fique claro para vocês o que é inteligência artificial. E hoje a gente apresenta, se vocês quiserem conhecer mais sobre inteligência artificial, ou quiserem uma consultoria, eu acho, apesar da explicação ser bem sucinta, que é uma explicação mais sobre isso, a gente tem uma consultoria que a gente justamente divide a nossa consultoria basicamente divide nesses três pontos que a gente falou aqui. É banco de dados, né? Como é que está o banco de dados de vocês? Como é que vocês lidam com o banco de dados? Como é que está organizado o banco de dados? É aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto. Banco de dados. Eu gostaria de começar por aqui, apesar de as pessoas querendo mais resultados, então muitas das vezes as pessoas querem começar por aqui. Então, no diagnóstico, eu faço esses três, eu faço 15, são 15 áreas, 5 de IA generativas, 5 de modelos de IA e 5 áreas de banco de dados. Então agora vocês entenderam como é que pode ser ajudado na IA, como é que a nossa consultoria pode ajudar vocês. Então tem algumas empresas que querem começar pelas IA generativas, que dão talvez um resultado mais rápido, né? Ver as coisas, consegue automatizar. Outras gostam de começar pelo banco de dados, organizar a casa, é o lugar que eu mais gosto de começar, para as pessoas entenderem e começar a pegar as informações para ganhar vantagem competitiva, começar a organizar a casa, ainda que demore um pouquinho mais, mas é importante entender de fato o que você precisa até para usar as IAs generativas com mais qualidade, ou se chega a um nível que a gente já está mais maduro, que a gente já consegue trabalhar em forma de modelos de IA, entendendo. Até tem modelos de IA que a gente consegue até usar de forma generativa, tá? Que você nem precisa ter uma equipe de construir, ou a gente ajuda você a construir, ou já tem modelos de IA, já tem IA generativas que são o próprio modelo de IA que você já consegue trabalhar com dados e aprender bastante coisa com eles. Então também já tem essa coisa. Querendo saber mais, a gente faz um diagnóstico para a empresa de vocês, para vocês poderem entender mais sobre isso. A gente divide nessas três áreas e cada área a gente divide em cinco etapas. E essas etapas a gente vai fazendo esse diagnóstico para você e no final você tem uma porcentagem de quanto de IA você conhece e já está utilizando na sua empresa e quanto você está deixando de ganhar. Mais uma vez, repito que isso vai ser a cada vez que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, vai ser fundamental para as pessoas se manterem no mercado de trabalho, para as empresas se manterem. Não sabendo disso, não conhecendo isso, algumas empresas podem durar mais ou menos, dependendo do seu nicho, dependendo de quanto já estão estabelecidos no mercado, dependendo de uma série de barreiras de entrada que aquela empresa tem, mas uma coisa é certa. Se você já tem toda essa qualidade, já tem muita barreira de entrada, quanto mais você aplicar esse que eu estou falando, IA vai ser cada vez mais difícil as pessoas serem competitivas em relação a você, ou você vai conseguir aumentar a margem ainda mais, a sua distância para as outras empresas ainda mais, ou quem sabe você vai conseguir ter mais produtividade ou diminuir os custos. Então, hoje eu considero seja em qual momento você esteja, é fundamental que você esteja entendendo de IA no seu dia a dia. Querendo conhecer mais, entra aqui no nosso site www.consultordia.com.br. Lá você pode agendar o seu diagnóstico. Lá você pode fazer a inscrição para o curso de consultor de IA, né? Na verdade, se é a consultoria que você é acompanhado, sua empresa é acompanhada durante todo o ano com IA. Ou quem sabe você quer fazer um curso para entender mais sobre inteligência artificial, você tem o nosso curso de alfabetizar, que aí você faz um curso que também tem uma duração, você pode durar um ano, são vídeos gravados e tem a aula ao vivo, uma aula ao vivo por mês. Você pode tirar suas dúvidas, ou também você pode continuar acessando nossas redes sociais, também lá vai ter os links para as nossas redes sociais, onde vai ter o conteúdo gratuito e querendo mandar alguma informação, alguma dúvida, é mandar só mandar pra gente, pro nosso canal, que eu respondo. Espero que tenham gostado do conteúdo, desse entendimento. Até mais, até o próximo
vídeo. Eu só queria falar que essa é a segunda série do Gotinha de Sabedoria, que é o Gotinha de Sabedoria com inteligência artificial. Então, espero que tenha contribuído com o seu aprendizado sobre o que é inteligência artificial.